E que ele emplaca, Será? acho que sim, mas Mas pode, ele viajou, pode. hein? Ele está pensando com aquela turma da direita ali do Caiado e tal, ele está pensando mais alto. O problema é que essa gente precisa de palco o tempo todo, na medida em que eles saem, né? O caso do Marreco é diferente, ele tem todo um esquema fortíssimo das petroleiras, CIA e tudo isso por trás, é diferente, né? Mas enfim, vamos ver. A gente não tem a menor ideia, mas ele parece que sai junto toda a equipe, mas isso é normal, né? Ah, sim, é tudo gente dele, enfim, é tudo família com Tudo é família. GLI Isso no final. é família mesmo. O que se passa é, como tu falou, a gente está num navio, ou mais parece um barquinho de papel, no meio de uma tempestade e colocando o marinheiro fora. Exato. Você está no meio, na verdade, você está no meio de uma tempestade e com gente furando o barco, Furando o né? barco. Porque é isso que a gente está falando, quer dizer, o governador de Santa Catarina, esse bispo diz que vai abrir a igreja, todos esses que estão falando em que o pico já chegou, o Osmar Terra, que mandou um áudio por aí dizendo que não, que o pico já chegou no Rio Grande do Sul, está tranquilo, já. Toda essa gente, entendeu? Toda essa gente quer dizer, você está enfrentando uma tempestade, né, num barquinho e essa gente furando o barco. É disso que se trata, entendeu? Que maravilha, né? Nós vendo tudo acontecendo, né? Tudo, a história sendo contada e a gente aqui no meio contando ela ao vivo. Isso aqui vai ser uma parte triste, é uma parte vergonhosa. Só que é uma parte de muito, como é que se o PT, se os partidos de esquerda souberem compreender o que aconteceu, o que eles fizeram de errado e de certo, lógico, né? Porque, e sabendo que o povo que eles têm, que não é um povo grato, o povo não se move por gratidão. Na verdade, eu acho que o povo nem conseguiu entender exatamente todo o processo, né? Porque se a gente não participa, a gente não entende. Né? É que nem aquela coisa, Beatriz, eu vou te dar uma receita de bolo. Aí eu disse, não, Beatriz, vamos fazer o bolo junto? É outra coisa. É outra coisa. É outra coisa. A gente aprende fazendo, é o Paulo Freire, né? A gente... Uma coisa era ficar dizendo, a roupa do rei é fúcsia. Isso. Né? Outra coisa é dizer, o tijolo, né, no qual eu trabalho é de barro, né? Sabe? A gente teve literal, né? Literal. A educação passa por coisas que nos interessam, coisas que nós conhecemos, coisas das quais nós participamos, né? Senão a gente não tem interesse, porque a mente humana não é infinita assim, né? A gente está preocupado com o copo d'água que vai beber depois, a gente vai com a comida que vai comer na hora do almoço. A nossa vida passa por isso, né? Graças a Deus, né? Que a gente tem essa dimensão de humus, né? E, enfim. Quem será que eles vão botar no lugar do... Quer dizer, quem será que os militares escolheram? Algum general aí, né? Algum general da banda. Será que? Mas general agora virou general da banda, eles servem para tudo. Tu fala num assunto, salta o general. Ele não tem apoio, mas se você lembrar do governo Collor, o que o Collor fez? O Collor trabalhou também com os militares, né, porque não tinha, o partido dele, você se lembra, era minúsculo, né, e com os diplomatas. Ele botou muito, enfim, estava no Itamaraty, ele era muito diplomata no governo todo, até porque o genro dele, era diplomata. E o sobrinho dele, acho que dois filhos do genro dele, um até embaixador, são diplomatas, um faleceu. Então, eles encheram de diplomata, porque lógico, eles não tinham gente, entendeu? Então, agora ele, como é um governo autoritário fascista, ele vai se apoiar, lógico, nos militares, enfim, né? Se quer nos diplomatas, que, enfim, não são exatamente o Che Guevara, mas nem neles ele confia, eu acho. A não ser o maluquinho, o Terra Plana. O Terra Plana, porque aquele cara realmente... eu fico pensando assim com os meus botões, apesar de não usar nenhum nesse momento, mas... ele tem... será que ele sabe do que ele está falando? O Terra Plana. Mas é isso que o pai dele foi procurador-geral da República do Médici. Imagine o universo dele. A gente tem que ter até pena, né? Entender o universo dele. Imagine o universo dele qualquer. Entendeu? Imagine.
Se ele tiver uma noção de vida e morte, né, como se deve, ele, né, acho que ele até pira, enfim, né? Então tem que continuar nessa fantasia necropolítica aí, né? Porque senão não dá conta, né? Então, nós temos aqui, começou a fala do Moro. Tu acompanha comigo, porque acho que vai ser bem curtinha, daí a gente comenta, pode ser? Pode ser. Então tá, vou comentar aqui, começar aqui. 13 óbitos no total. Então, durante essa pandemia, infelizmente, tendo que realizar esse evento, acho que é o máximo evitar que isso acontecesse, mas foi inevitável. Então, peço a compreensão de todos pelas circunstâncias diversas, mas não foi por minha opção. Antes de entrar no assunto específico, eu queria fazer só algumas reflexões gerais para poder justificar minhas decisões. Antes de assumir o cargo de Ministro da Justiça e Segurança Pública, eu fui juiz federal por 22 anos, tive diversos casos criminais relevantes e desde 2014, em particular, nós tivemos a Operação Lava Jato, que mudou o patamar de combate à corrupção no país. É claro que existe muito ainda a ser feito, mas aquela grande corrupção, que em geral era impune, esse cenário foi modificado. Isso foi um trabalho do Judiciário, do Ministério Público, de outros órgãos, e na parte da investigação, principalmente aí da Polícia Federal. Desde 2014, né, na Lava Jato, e sempre tinha uma preocupação constante de uma interferência do Executivo nos trabalhos da investigação, e isso poderia ser feito de diversas formas: troca do diretor-geral, assim que houvesse causa, troca do superintendente, né? Tivemos no início da Lava Jato o superintendente Rosalvo Ferreira, que convidei aqui para o Ministério, fazendo um grande trabalho. Depois foi sucedido pelo superintendente Valejo, também nomeado diretor-geral da Polícia Federal, fazendo também um grande trabalho. Houve essa substituição, mas essa substituição na época foi pela aposentadoria, né, o Dr. Rosalvo. E, enfim, foi garantida a autonomia da Polícia Federal, né, durante esses trabalhos lá de investigação. É certo que o governo da época tinha inúmeros defeitos, né, aqueles crimes gigantescos de corrupção que aconteceram naquela época, mas foi fundamental a manutenção da autonomia da PF para que fosse possível realizar esse trabalho, seja de bom grado ou seja pela pressão da sociedade. Essa autonomia foi mantida, isso permitiu que os resultados fossem alcançados. Isso é até um ilustrativo da importância de garantir Estado de Direito, Rule of Law, autonomia das instituições de controle e de investigação. Lembrando aqui até um episódio que é um domingo qualquer, durante aquelas investigações, lembro que foi o então superintendente Maurício Aleixo que recebeu uma ordem de soltura ilegal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, então condenado por corrupção, preso. Essa ordem emitida por um juiz incompetente, depois isso foi reconhecido nas demais instâncias. Foi graças à autonomia dele e ao sentimento da necessidade de cumprimento do dever que ele comunicou às autoridades judiciárias que foi possível rever essa ordem de prisão ilegal antes que ela fosse executada. Demonstrar o empenho dessas autoridades e da importância da autonomia das
organizações de controle. No final de 2018, isso é uma história um pouco repetida, recebi convite, então eleito presidente da República, Jair Bolsonaro, e isso eu já falei publicamente diversas vezes. É fácil repetir essa história, porque essa história é absolutamente verdadeira. E fui convidado a ser ministro da Justiça e da Segurança Pública. O que foi conversado com o presidente, foi no 1º de novembro, foi que nós teríamos um compromisso com o combate à corrupção, crime organizado e a criminalidade violenta. Na ocasião, até aproveitando aqui um breve parênteses para desmistificar um dado, foi divulgado equivocadamente por algumas pessoas que eu teria estabelecido como condição para assumir o Ministério da Justiça uma nomeação ao Supremo Tribunal Federal. Nunca houve essa condição, até porque seria algo de aceitar um cargo de ministro da Justiça pensando em outro. Isso não é da minha natureza. Eu realmente assumi esse cargo, fui criticado, entendo essas críticas, mas a ideia era realmente buscar, num nível de formulador de políticas públicas aqui, numa alta posição do Executivo, de aprofundar o combate à corrupção e levar em relação também à criminalidade violenta e ao crime organizado. Tem uma única condição que eu coloquei, não ia revelar, mas agora isso acho que não faz mais sentido, manter o segredo. Isso pode ser confirmado tanto pelo presidente como general Heleno. Eu disse que, como eu estava abandonando 22 anos da magistratura, contribuí 22 anos para a Previdência e perdia, saindo da magistratura, essa Previdência. Pedi apenas, já que nós íamos ser firmes contra a criminalidade, especialmente a criminalidade organizada, que é muito poderosa, que se algo me acontecesse, pedi que a minha família não ficasse desamparada sem uma pensão. Foi a única condição que eu coloquei para assumir essa posição específica no Ministério da Justiça. Permito-me aqui dizer que o presidente concordou com esse compromisso, nem foi uma condição, o combate à corrupção, criminalidade violenta, criminalidade organizada. Falou até publicamente que me daria a carta branca. Eu já tinha uma expertise por trabalhar com polícia, como juiz, evidentemente, em relação à criminalidade organizada, e aceitei aquele intento de realmente fazer com que as coisas evoluíssem. E minha avaliação na época é que essa aceitação ao convite foi muito bem acolhida pela sociedade. Também me via como estando no governo, como um também garantidor. Claro que existem outras instituições importantes, Judiciário, Supremo Tribunal Federal, Ministério Público, mas entendi que pelo meu passado de juiz e meu compromisso com o Estado de Direito, que eu também poderia ser aí um garantidor da lei e da imparcialidade e autonomia dessas instituições. Dentro do Ministério, me permito aqui algumas reflexões, a palavra-mote tem sido integração. Nós atuamos muito próximos das forças de segurança estaduais, até mesmo municipais. Nós realmente trabalhamos duro contra a criminalidade organizada. Ouso aqui dizer, claro que tudo isso é sujeito a críticas e segundas opiniões, mas que não houve um combate tão efetivo à criminalidade organizada como houve durante essa gestão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, trabalhando não contra, mas com os governos,
estaduais. Tivemos o caso, por exemplo, da